Sejam bem-vindos ao Missão Passei. Este é o resumão, onde eu vou mostrar resumos para vocês para facilitar a sua vida. Hoje vamos falar sobre geometria plana, conceitos básicos que você precisa ter para fazer qualquer questão de geometria plana. Primeiramente, vamos começar pelo começo. Você tem que saber muito bem o que é um ponto, uma reta e um plano. Também tem que saber que por um único ponto passam infinitas retas. Por dois pontos diferentes passa uma única reta. Um plano é uma região definida do espaço por pelo menos 3 pontos ou 3 retas. É por isso que cadeiras que têm 3 pernas dificilmente ficam infalsas, o que não pode ser dito de cadeiras que têm 4 pernas. Elas geralmente ficam infalsas porque 3 pernas definem um plano e a 4ª perna está fora desse plano. Além disso, você precisa saber as relações de ângulos. Precisa de entender muito bem o que é um ângulo agudo menor que 90 graus. Um ângulo reto igual a 90 graus. Um ângulo obtuso maior que 90 graus. Precisa entender também claramente o que são ângulos complementares. Aqueles que, quando somados, dão 90 graus. Lembra do triângulo retângulo? Os outros dois ângulos, que não são ângulo de 90 graus, são complementares. Precisa saber também o que são ângulos suplementares, que são aqueles que, quando somados, atingem 180 graus. Lembre-se também dos ângulos opostos pelo vértice. Eles são ângulos de mesmo valor. E dos ângulos promovidos pela bissetriz de um outro ângulo, que são iguais à metade do ângulo original. Além disso, é fundamental você lembrar da propriedade de que retas paralelas cortadas por uma terceira reta apresentam exatamente os mesmos ângulos, podendo esses ângulos ser transportados de uma reta para outra. Isso é muito útil quando aplicamos essa propriedade nos triângulos. Podemos traçar retas paralelas a um dos lados e transportar os ângulos à nossa vontade, como favorecer naquela determinada questão. Em relação à geometria plana, não podemos jamais esquecer a importância dos triângulos. Antes de mais nada, precisamos entender como eles são definidos. Afinal, isso já foi tema de questão do Enem. Todo triângulo é uma figura plana com 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Só existe um triângulo se um dos lados não for maior do que a soma dos outros lados. Além disso, é importante também você aprender a reconhecer os diferentes tipos de triângulo. Eles podem ser classificados quanto às propriedades dos seus lados e quanto às propriedades dos seus ângulos. Primeiro vamos falar em relação aos lados. Eles podem ser equilátero quando todos os lados são iguais. Eles podem ser isósceles quando apresentam 2 lados iguais. Eles podem ser escaleno quando apresentam todos os lados diferentes. Em relação ao isósceles e ao escaleno, eu deixei 2 propriedades que têm relação com o teorema de Pitágoras para que você possa testar se eles são isósceles, escaleno ou retângulo. Mais na frente, a gente discute sobre o triângulo retângulo. Os triângulos também podem ser classificados em relação aos seus ângulos internos. Eles podem ser classificados como equiângulo, quando apresentam todos os ângulos iguais. Eles podem ser também chamados de acutângulos, quando eles possuem um ângulo agudo. E obtusângulo, quando eles possuem um ângulo obtuso. Ok? Vamos adiante. Agora, pessoal, o mais importante de todos os triângulos que vão lhe ajudar em diversas questões. O triângulo retângulo. Dele temos o famoso teorema de Pitágoras, que diz C ao quadrado igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Em outras palavras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Do triângulo retângulo também saem algumas relações entre ângulos e lados que são fundamentais para a resolução de inúmeras questões. São elas seno, cosseno e tangente. O seno, pessoal, sempre vai ser o cateto oposto àquele ângulo e sobre a hipotenusa. O cosseno, por sua vez, vai ser o cateto adjacente àquele ângulo sobre a hipotenusa. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrar, pessoal, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo. E a tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do outro ângulo. Ok? Vamos adiante? Outro ponto fundamental para resoluções de questões de geometria plana são as semelhanças entre triângulos. São três: semelhança lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado. Essas semelhanças, pessoal, podem estar exatamente iguais ou podem ser proporcionais, como eu coloquei nas figuras abaixo. Temos também o Teorema de Tales, que vai facilitar para que você resolva tantas outras questões. O Teorema de Tales, pessoal, vai relacionar medidas em figuras planas. Para tanto, você precisa que essas figuras estejam cortadas por retas paralelas entre si. Se isso ocorrer, você pode gerar proporcionalidade entre as medidas, seja essa proporcionalidade horizontal, como eu destaquei em vermelho, ou vertical, como eu destaquei em azul. O Teorema de Tales também se aplica, pessoal, quando em um triângulo, por exemplo, você divide um ângulo pela sua bissetriz. E aí você pode relacionar as medidas dos lados dos triângulos novos formados, conforme eu mostro na figura. Vamos adiante? Por fim, temos um importante conceito de medidas que você tem que ter durante todo o seu estudo de geometria, não só plana, mas também espacial. A principal unidade de medida que nós vamos trabalhar ao longo da geometria é o metro, que é uma unidade de comprimento linear, especialmente o centímetro e o quilômetro. Importante ter em mente a notação de cada um. O centímetro, pessoal, equivale a 10 a menos 2 do metro, ou 0,01 do metro. O quilômetro, por sua vez, equivale a 10 a terceira do metro, ou 1000 metros. Além disso, podemos ter as unidades em metro quadrado, que é uma unidade de área, e metro cúbico, que é uma unidade de volume. Outra unidade de volume muito utilizada é o litro, que tem a sua igualdade com a medida de decímetro cúbico. Eu coloquei aí uma reta mostrando as principais multiplicadores de unidade. São eles: o quilo, o hecto, o deca, o deci, o centi e o metro, com seus respectivos multiplicadores. Esses multiplicadores, pessoal, vão aparecer na grande maioria das unidades utilizadas em todos os sistemas de numeração. É isso, pessoal. Segue então um resumão para você poder tirar seu print, imprimir, guardar, compartilhar com seus amigos. Se você gostou, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Siga-nos nas redes sociais. Tchau!